Gostaria de pedir que você fosse abrindo a sua Bíblia Sagrada, a Escritura, a Palavra de Deus, na epístola que tem sido o texto base durante o mês de abril. Os irmãos devem ter notado que a partir do domingo passado, o último domingo passado à noite, a nossa temática migrou aí, né, de livro, e nós estamos agora, devido ao mês da Escola Bíblica Discipuladora, da Escola Bíblica Online, né, da Escola Bíblica nos Lares, trabalhando agora a epístola de 2 a Timóteo. Os irmãos notaram que, se eu estou certo, desde a terça-feira, na verdade, domingo à noite, né, no sermão aqui à noite foi anunciada a mudança para 2 Timóteo, um livro de edificação, com o imperativo de clamar a igreja ao estudo bíblico e ao estudo da palavra. E desde terça-feira, que eu estou ali no YouTube, no meu canal particular, o canal é PR Carlos Elias. Se você não está atualizado, eu peço que você atualize este canal, assine este canal aí no YouTube, PR Carlos Elias. Você coloca isso no YouTube, você vai identificar o canal e você vai acompanhar todos os dias, logo cedinho, né? Logo cedinho, quando eu tenho que sair muito cedo para algum funeral, algum sepultamento, eu posto um pouquinho mais tarde, mas quando não, logo cedinho, você recebe aí uma mensagem devocional. Ela tem de 3 até 5 minutos, vai depender aí do tema que estamos trabalhando. E hoje, irmãos, estamos seguindo nessa dinâmica de alimentá-los diariamente, também, obviamente, aqui do púlpito. Desde que o pastor Lucas pregou no domingo o seu primeiro capítulo de 2 Timóteo, eu pude pregar na quarta-feira também à noite aqui uma exposição sobre o tema do capítulo 2. Eu não fiz uma exposição de versículo a versículo, mas do tema sofrimento, né? E trabalhei com a ideia de que o apóstolo Paulo desafiou Timóteo a aprender a sofrer um pouco, e colocando para Timóteo que o sofrimento é parte do ministério também, da vida de um cristão. E estou hoje continuando com os irmãos essa exposição de Timóteo, a partir da carta do capítulo 2, os versículos 7 e 8. Eu quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 7 e 8. E vamos trabalhar por ocasião da Páscoa, obviamente, sem precisar forçar o texto, sem precisar buscar aí qualquer subterfúgio ou correr para outro livro, usar o mesmo livro, o mesmo ensino que estamos estudando, já como uma proposta para celebrarmos nesta manhã o nosso culto da ressurreição. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim: considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Você já deve ter tomado ciência, através dos nossos canais que estão publicando e divulgando, para que você esteja aqui conosco adorando, que o tema da mensagem de hoje é: lembra-te que Cristo ressuscitou. Eu vou pedir para você que tem rede social, que tem Facebook, WhatsApp, Instagram, torne essa frase do dia de hoje uma frase para abençoar os seus irmãos. Sabe, irmãos, quando nós usamos textos e porções bíblicas para transmitir às pessoas a verdade do Evangelho, essas palavras têm poder. E uma delas, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, é o tema da mensagem de hoje: lembra-te que Cristo ressuscitou. Porque Paulo está chamando e está pedindo que o seu discípulo Timóteo, que está recebendo agora o bastão de sua fé, se lembre que Jesus ressuscitou. Na verdade, irmãos, o apóstolo Paulo está alertando Timóteo da importância de conhecer bem os princípios e as doutrinas da igreja. O irmão que está em casa deve estar com a sua Bíblia aberta em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, e você verá que o apóstolo Paulo começa a sua carta procurando instruir o pastor Timóteo sobre o que é principal e básico na doutrina da fé de um servo de Deus e também de todo cristão. O nosso grupo vai projetar para você 1 Timóteo 1,10, e você vai conferir um dos ensinos que Paulo dá como a antecipação a Timóteo para que ele possa conceber um bom ministério na sua igreja. Ele diz assim, 1 Timóteo 1,10: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual, diz ele, aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Para Paulo, irmãos, 2 Timóteo, querido, 2 Timóteo 1,10, 2 Timóteo 1,10. Para Paulo, é importante avisar o pastor Timóteo que um dos princípios doutrinários mais relevantes e importantes da igreja é o que chamamos de morte de Jesus. É o que celebramos hoje.
Desde a sexta-feira que nós estamos trabalhando com o tema da chamada Semana Santa, e na sexta-feira, então, aquele grande foco na crucificação, no sábado, o foco sobre o silêncio ali do túmulo e Jesus Cristo na sepultura, e no domingo pela manhã, nas primeiras horas, a ressurreição. Por que Paulo inicia sua carta, a segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, falando sobre a morte? O apóstolo Paulo está mostrando, queridos irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo morreu a sua morte, quando Deus vivo, o Verbo encarnado, morreu aquela morte na cruz do Calvário, ele anulou, definitivamente, ele encerrou e exterminou com o poder da morte. Por isso o apóstolo Paulo canta em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte com a vitória. O ensino doutrinário de uma igreja bem doutrinada, o ensino bíblico nos lábios de um pastor, o ensino bíblico na mente de um cristão, fará toda a diferença, irmãos, quando os ventos chegam, quando o sofrimento chega, quando a dor chega. O apóstolo Paulo está tão disposto a orientar o pastor Timóteo, que ele dá recomendações a partir de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, clamando para que o servo de Deus se faça forte e fortalecido na graça de Cristo. De onde vem essa graça? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, graça que foi manifestada quando Cristo aboliu a morte e ali na cruz trouxe-nos a vida. Quando Paulo, o apóstolo, chama o pastor Timóteo a esse fortalecimento, ele o está preparando para dias difíceis. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, ele diz a Timóteo, tu, pois, sofre comigo as aflições. O que o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, é que o sofrimento e as lutas se levantam e que precisamos, veja, de boa base doutrinária, reconhecer o que significa o sacrifício e a morte de Jesus, reconhecer o que significa o poder de sua ressurreição e reconhecer o que significa, muitas vezes, uma provação e um sofrimento pelo qual um crente está passando. É com todo esse ensino que o apóstolo Paulo, então, se aproxima de Timóteo a despertá-lo para um evangelho abençoado e abençoador. Como? O apóstolo Paulo diz, como? O que você aprendeu sobre a morte de Jesus e o poder do sentido e do significado de sua morte. O que você está aprendendo sobre o poder de sua ressurreição e o significado de sua ressurreição. Você não guarde, diz ele, compartilhe. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, ele diz isso muito claramente ao seu discípulo, a quem está passando o bastão do ministério. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-os a homens fiéis. O que Paulo está dizendo? Você recebe um maná muito bom, você recebe um alimento muito bom, você tem uma solidez doutrinária, você tem um documento bíblico muito profundo nas suas mãos, uma igreja muito forte lhe passando ensinos verdadeiros, você não guarde. 2 Timóteo 2, versículo 2 diz, você precisa passar adiante, você precisa compartilhar. É como aquele corredor que está naquela pista de corrida, que recebe lá o bastão no primeiro ponto da corrida, mas quando chega no final de sua etapa, ele não pode continuar, ele precisa que outro continue a sua etapa, é isso que diz aquele regulamento, ele passa o bastão e aquele indivíduo recebe, e em algo a pergunta é, pastor, eu posso fazer isso hoje? Pode. Veja, por exemplo, que você está participando desse culto, através de 3 redes sociais, no mínimo, o Instagram, o Facebook e o YouTube. Se você analisar, amigo, a um companheiro, a poderosa mensagem do Evangelho. O alerta de Paulo, de Paulo a Timóteo, é para nós, a igreja de Cristo hoje. Imagina que o irmão está aí no YouTube, tem aí um botãozinho compartilhar, que você pode clicar, copiar um link e chamar um irmão afastado, e chamar uma pessoa que está ausente. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, o que você está ouvindo, 2 Timóteo 2, versículo 2, passe adiante. O que você está recebendo, compartilhe. Eu espero que nesta manhã, esse recado seja dado com o intuito de não apenas ganhar um like aí no sermão desta manhã, porque muitos poderão colocar o dislike, dizer não gostei, não entendi, não compreendi, e é extremamente necessário que essas críticas venham para o aprimoramento e aperfeiçoamento da obra. Mas é impressionante, irmãos, a quantidade de pessoas que, tendo acesso a uma doutrina bíblica boa, guardam para si esta verdade, quando poderiam pegar nesta hora lá no seu Instagram e chamar pessoas para esta sala de reuniões, chamar pessoas para esse grupo que está assistindo ao vivo, e essas pessoas ouvirão o Evangelho. É com esta mensagem que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, pedindo agora uma terceira coisa. Lembra-te, Timóteo, que Cristo ressuscitou. Por que precisava o apóstolo Paulo pedir a Timóteo que tivesse dado atenção? 2 Timóteo 2,10, sobre a morte de Jesus e agora sobre a ressurreição. Eu estava lendo esses dias Clarice Lispector, eu tenho lá alguns livros,
e destaquei lá no livro uma das frases que ela sempre imortalizou aí na internet. Eu nunca achava onde estava, eu achei lá o poema, interessante. Ela diz assim: eu que simbolicamente morro várias vezes só para experimentar a ressurreição. Gravei lá esse poema, grifei no meu livro, que eu tenho lá particular, e fiquei me perguntando, eu que simbolicamente morro várias vezes. Qual é o perigo, muitas vezes, de nós olharmos uma frase como essa, nós a achamos elegante e bonita, mas não entendemos, se esta frase for tomada literalmente, o quanto disso pode implicar a fragilidade da nossa fé. Percebam, simbolicamente morro para experimentar, entenda, simbolicamente, as ressurreições. Na verdade, eu entendi o que ela quis dizer. Ela fala sobre o poder do homem de se reinventar. Às vezes você precisa se reinventar, você precisa mesmo ver que aquela pessoa que você está sendo, que aquela pessoa que você está vivendo e está tentando forçar a viver, não está dando certo. E você então se reinventa, reaprende, faz um curso, requalifica, muda a sua profissão, ou muda o seu jeito de lidar com a sua profissão. Eu estou entendendo. Mas se nós olharmos uma frase dessa como literal, simbolicamente morrer e simbolicamente ressuscitar, estamos arriscados como igreja, como cristãos, a pensar que a ressurreição é um símbolo. Nós celebramos muitos símbolos na igreja, um deles foi celebrado domingo passado, a ceia do Senhor. O símbolo, o corpo de Cristo. Pegamos o pão, pegamos o pão e comemos, pegamos o cálice, bebemos, o pão simboliza o corpo, o cálice simboliza o sangue, um símbolo. Nós podemos celebrar, e daqui a pouco vamos estar juntos aqui no santuário, e vamos celebrar batismos. E as pessoas vão descer nas águas e vão sair das águas. É um símbolo de que morreram para o mundo e nasceram para Deus. Um símbolo de que Cristo morreu e ressuscitou. E um símbolo é o batismo de que também nós vamos um dia morrer e vamos ressuscitar com Ele. Agora, qual é o problema? Se a ressurreição não for tomada como literal e nós não a entendemos como uma ação miraculosa de um Deus poderoso, nós podemos anular o Evangelho. Veja que perigo é, irmãos, se pessoas começarem a pregar que a ressurreição dos mortos não existe. Pasmem os senhores, já há pastores da teologia liberal, pregando que Jesus não vai voltar aqui neste mundo, que a volta de Jesus é de escatologia individual. Você encontra Jesus quando você morre, e à medida então que a pessoa morre, ele vai se encontrando com todo esse fim, com toda essa história, e que essa terra aqui então perpetuamente vai ficar gerando pessoas para escatologicamente encontrar-se com Jesus. Olha o ensino da teologia liberal. Eu fico pensando o risco de nós começarmos a ouvir estas coisas e não combatemos estas coisas que podem acabar com o poder e com a autoridade do Evangelho que nos for entregue pelo próprio Cristo. Veja o que Paulo diz, me acompanhe nossa equipe de projeção, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 12, está dizendo que nós devemos ver que não crer no poder da ressurreição tem implicações muito fortes. Veja lá, 1 Coríntios 15, 13. Se não há ressurreição, também Cristo não ressuscitou. Entenderam? O perigo de tomar a Clarice Lispector como uma situação assim muito literal é que sua simbologia tomada ao pé da letra pode anular aquilo que nós cremos, a morte e a ressurreição de Jesus, pelo menos na nossa compreensão. Veja 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Se Cristo não ressuscitou, olha o que acontece como dura consequência de não estar acompanhando uma doutrina da verdade do Evangelho. 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e também a vossa fé. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é inútil se Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios 15, 14. O que estamos fazendo aqui é perder tempo, porque estamos exercendo um ato de fé cuja piedade é vazia e sem sentido. Na verdade, o estrago fica ainda maior quando vamos a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 15. Se Cristo não ressuscitou, diz a Bíblia, somos também considerados falsas testemunhas. Imagine você, aí Leonardo, batendo na casa do irmão, e o cara, não vou te receber não, porque você é uma falsa testemunha. Você está pregando um evangelho falso. A implicação de nós desviarmos uma doutrina, ou de não compreendermos o sentido e o significado poderoso de uma celebração, como hoje fazemos aqui a ressurreição, é tirar o crédito, o poder e a autoridade do alicerce da mensagem que estamos pregando. É sobre isso que o apóstolo Paulo está alertando o jovem pastor Timóteo. Compreenda que a morte de Jesus na cruz anula o poder da morte. Onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão. Mas compreenda, Timóteo, lembra-te, Timóteo, que Jesus já ressuscitou. Já há pessoas por aí dizendo o contrário, mas você precisa combater isto e levantar a verdade de que Jesus ressuscitou. Sabe por quê? Senão, 1 Coríntios 15, 17. 1 Coríntios 15, 17.
Se Cristo não ressuscitou, você ainda é prisioneiro dos seus pecados. Seus pecados ainda estão em vigor, seus pecados não foram perdoados e não serão perdoados, porque Cristo não ressuscitou. E o pior, irmãos, o que eu acho pior de tudo isso, 1 Coríntios 15, 18, o pior de tudo, os que dormiram no Senhor, viu, Darlene, estão perdidos. Nós não podemos tirar da mensagem do Evangelho o poder que ela tem, irmãos. Nós não podemos puxar o tapete da autoridade do Evangelho e deixá-lo à revelia de um mundo liberal e totalmente desconstruído. O que precisamos então é abarcar hoje o ensino da segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 1,10, o poder que tem a morte de Jesus sobre os pecados. E por fim, a ressurreição de Jesus e o seu significado para nós, igreja, como está em 1 Coríntios 15, 18. Os que dormiram no Senhor não estão perdidos, estão em Cristo e estão vivendo em Cristo. Por que então esta mensagem, lembra-te que Jesus ressuscitou dos mortos, é importante? Primeiro, porque ao lembrar-se e ao fundamentar essa doutrina na palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que nós passamos a conhecer, é isso mesmo, conhecer o poder da sua ressurreição. Ele disse isso em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Conhecendo o poder da sua ressurreição, Filipenses 3,10, podemos transmitir esta mensagem e levá-la a todos os corações. Como? Pastor, como eu faço então para ser um anunciador desta mensagem, para ser um crente que transmite e vive debaixo da autoridade que tem a morte e a ressurreição de Jesus e do impacto que isso tem sobre a minha vida? Como eu faço? Eu vou orientá-lo. Primeira recomendação que quero dar a você, primeiro conselho, está na capa da pastoral do boletim, que você já tem aí digital nas suas mãos. Primeiro, número 1, procure conhecer corretamente as verdades da palavra de Deus. Nossa equipe vai projetar, por favor, 2 Timóteo 2,15, acompanhe. 2 Timóteo 2,15, diz assim a palavra do Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se o irmão está procurando Timóteo em Gênesis, se o irmão está procurando Timóteo lá por perto de Malaquias e Abacuque, significa dizer que o manuseio da palavra está ainda bastante prejudicado. O recado do apóstolo Paulo, irmãos, é que um crente que não maneja bem a palavra da verdade é um crente frágil. Que a pessoa que não tem neste momento de culto, uma Bíblia nas suas mãos e não está demonstrando interesse pelo ensino e pela doutrina passada, aqui transmitida pelo próprio púlpito, está vulnerável a qualquer ensino e a qualquer bobagem que fala. Porque, na verdade, o indivíduo que não testa na régua da Escritura, o indivíduo que não põe à prova o ensino na Escritura, ele ficará vulnerável com seus ouvidos a ouvir tudo que é dito, e de repente, se ele gostar, então ele crê, e se ele não gostar, então ele debocha. E não é este o ensino bíblico. O ensino bíblico é: um obreiro deve se apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Em 2 Timóteo 2,16, ele diz: evita falatórios profanos, evita discussões tolas, por quê? Produzirão maior impiedade. O que ele está dizendo? Discutir e debater com quem não tem fundamentos, discutir e debater com quem não sustenta o Evangelho na Bíblia, discutir e debater com aquele que não olha para o texto e o texto nega, é perder tempo. Nós olhamos para a nossa fé e nós a submetemos como prova áurea à Bíblia Sagrada, e quando olhamos para a Bíblia Sagrada, ali nos encontramos aprovados. Não é fácil produzir um obreiro aprovado e um cristão aprovado, não é fácil. Irmãos, lembra-se de Abraão, ele foi testado, provado e aprovado, não é? No selo de garantia da fé. Quando Abraão for aprovado a entregar o seu único filho e testado a levá-lo ali ao altar e entregá-lo em sacrifício, a Bíblia diz em Romanos capítulo 4 que a fé de Abraão foi testada, provada e aprovada, e aquilo foi chamado de Abraão foi justificado pela fé. Romanos capítulo 4. Moisés, irmãos, Moisés foi testado, provado e aprovado. Quando Moisés teve dúvidas sobre sua autoridade de falar, quando Moisés teve dúvidas de sua companhia, a respeito de que Deus o acompanharia onde ele fosse, e de que os sinais de Deus estariam com ele no Egito, Moisés então caminhou no meio de provações, no meio de grande resistência, mas o servo Moisés testado, provado e aprovado. José no Egito foi também testado, provado e aprovado. Quando jogado num poço, levado e vendido para um senhor no Egito, quando na casa daquele senhor do Egito, Potifar, ele teve lá uma sedução e uma tentativa de destruir-lhe a sua integridade, aquele homem permaneceu firme. Quando foi colocado no cárcere do Egito, aquele homem se mostrou fiel.
O que nós estamos dizendo, o que Paulo está dizendo a Timóteo, irmãos, é que quando perseveramos nas doutrinas que são de valor, nos princípios que são poderosos, nós somos testados, provados e aprovados. É isto. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Daniel, não me diga que Daniel não foi aprovado. Não me diga que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram aprovados, colocados naquela fornalha de fogo ardente, quando então tinham o poder de escolher se ajoelhavam ou não, e se adoravam ou não, e se deixavam de orar ou não. Testados, provados e aprovados por sua fé em Deus, foram reconhecidos pelo nosso Deus. Irmãos, quando vejo a palavra do Senhor a dizer que maneja bem a palavra da verdade, veja, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem. Eu pude ver o verbo manejar. O verbo manejar é cortar e abrir uma estrada reta. É seguir na estrada reta, sem curvas, sem direita, sem esquerda, é seguir em frente. Veja se este não é o ensino que o nosso Deus deixou a Josué, quando Moisés partiu, e era hora de Josué entrar para a lista dos obreiros aprovados. Quando Josué começa a guiar o povo, e o povo começa a se sentir inseguro, porque tinha em Moisés um ícone, tinha em Moisés uma autoridade insubstituível, e de repente vem um jovem general, já nem com tanta experiência, e ele é que tem que conduzir o povo. Deus deu-lhe o segredo para que ele fosse um obreiro aprovado. Deus disse a Josué, tão somente, Josué 1:7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer tudo quanto na palavra de Deus está escrito, tudo quanto o teu servo Moisés te ordenou. Ele diz assim sobre o livro da lei, sobre a palavra de Deus, não te desvies, veja, nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra manejar, do grego aqui que Paulo usa para Timóteo, manejar bem, é não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. É engraçado hoje como tem gente usando a Bíblia para a esquerda e para a direita, já percebeu? O pessoal da esquerda interpreta a Bíblia à luz da esquerda e dos princípios ideológicos da esquerda. O pessoal da direita pega a Bíblia e distorce à luz dos princípios ideológicos da direita. A Bíblia é muito clara. A Bíblia não é de direita nem de esquerda. A Bíblia tem um centro, a Bíblia tem um caminho, a Bíblia aponta para uma fé. E é esse tipo de postura que o crente precisa entender. Quando a gente corta atalhos e corta desvios, quando nós burlamos o princípio da Escritura, o que fazemos é destruir o valor da fé. Entenderam agora o recado de Paulo a Timóteo? Lembra-te da morte de Jesus, do impacto disso espiritualmente. Lembra-te da ressurreição e do impacto disso espiritualmente. Por quê? Porque vão tentar seduzir você, sabe, Timóteo? Vão tentar fazer você ser um pastor de esquerda, vão tentar fazer você ser um pastor de direita, vão tentar colocar uma ideologia, vão tentar colocar outra. Timóteo, não se perca, seja um obreiro aprovado, maneja bem, ou seja, o grego, corta uma estrada reta, trilha por ela, até chegar em Jesus, o autor e consumador da sua fé. O que na verdade Josué recebeu é o que nós os cristãos hoje precisamos receber. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Nós não vamos ter o livro da lei, a palavra de Deus fluindo em nosso coração, se nós não meditamos nele, irmãos, nem de dia, nem de noite. Precisamos entender e conhecer tudo quanto nele está escrito. É assim que, diz a Bíblia, faremos prosperar o nosso caminho e veremos o nosso caminho prosperar. Josué capítulo 1, versículo 8. Se, no primeiro lugar, eu afirmo que precisamos, primeiramente, irmãos, procurar conhecer corretamente as verdades da palavra de Deus e manejar bem esta palavra, para termos qualidade doutrinária, para termos subsídios para a nossa fé. O segundo ensino que quero dar-lhes agora é, lembre-se que a falta de conhecimento da palavra de Deus desvirtua a fé. O que acontece com as igrejas que estão sendo destruídas e com as doutrinas que estão sendo arrasadas é que falta ao povo conhecimento. Lembra de Osés? O meu povo perece por falta de conhecimento. Osés vai dizer, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O que fazer então para combater isso? Lembre-se que a falta de conhecimento da palavra de Deus desvirtua a fé. Veja que está em 2 Timóteo capítulo 2, verso 18. Abra, por favor, a sua escritura. 2 Timóteo capítulo 2, verso 18. O irmão já projetou na tela, está lá. Diz assim, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Perceberam que Paulo, na verdade, insiste mais uma vez nas doutrinas da ressurreição? Perceba esse versículo, ele trata especificamente do assunto ressurreição. Olha lá,
os quais se desviaram da verdade. 2 homens aí estão absolutamente desviados da verdade. E começam a anunciar, Vívia, que a ressurreição já era feita. Eles estão confusos sobre uma ressurreição e outra. Eles estão confusos sobre a diferença de uma ressurreição e de outra. Eles estão pervertendo o ensino na igreja. Olha o nome deles, versículo 18, né? Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto são um perigo, irmãos. Na verdade está no verso 17. Himeneu e Fileto são um perigo, por quê? Porque eles conhecem os ensinos, eles têm acesso até a Escritura, mas eles estão manobrando com a cabeça das pessoas. Eles estão desvirtuando a essência daquilo que precisa ser guardada pelos nossos irmãos. Por isso Paulo diz, você precisa se afastar dessa gente. Por quê? Eles conhecem a doutrina, eles conhecem o ensino, mas estão aplicando, Carlos Fernando, eles estão aplicando equivocadamente, entendeu? Aí fica uma palavra para você, Carlos Fernando, Angélica, Débora, nossa equipe de louvor, Leonardo, Karina. Quando você sobe aqui, se a gente não bater com o pé direito um som certo, como um trombeteiro, uma trombeta certa, o povo fica confuso. Então, quando nós vamos subir num altar como este, ou num lugar, anunciar o Evangelho, quando eu me disponho a ligar lá o meu live ao vivo e falar sobre a palavra de Deus, o que Paulo está dizendo é que a falta de conhecimento vai desvirtuar a fé. Quantas vezes as palavras que são jogadas e ditas sem conhecimento estão não ajudando ninguém, estão desconstruindo o Evangelho, estão matando pessoas, porque as pessoas estão precisando ouvir a verdade, mas estão ouvindo até um bom conselho, até uma boa dica, até alguma coisa que vai atrair alguns likes, algum comentário, mas não se trata da verdade do Evangelho. Himeneu e Fileto são para nós um exemplo de pessoas que nós não devemos cultivar na igreja e nem incentivar que elas sejam ouvidas e nem o que elas escrevem seja lido, porque elas estão desvirtuando o ensino de Deus, muito especialmente o ensino da ressurreição. Está escrito, eles estão dizendo que a ressurreição já era passado, né? Que a ressurreição já havia acontecido. E na verdade Paulo estava falando, está nos ensinando de que a ressurreição de Cristo tem um poder e tem um impacto, mas de que a ressurreição dos cristãos é a prova de que Jesus venceu a morte. Ou seja, Paulo está invocando a ideia de que todos nós vamos ressuscitar no último e grande dia. Lembra-se, por exemplo, daquele debate de João capítulo 11, de Jesus, Marta e Maria, quando Lázaro está morto e o Senhor Jesus chega na casa de Marta e Maria, o assunto é a ressurreição. Quando ele chega e diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O debate é justo, é coerente, é fato, né? Jesus estando ali poderia clamar por um milagre, ele não morreria, mas ele morreu, 3 dias morto. Quando já caminhando Jesus à sepultura, disse, ele vai ressuscitar, apenas dorme, e ela disse, eu creio, olha só, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Compreende? A crença está correta. A crença está correta porque ele está anunciando uma crença de que há ressurreição no último e grande dia. Mas veja, ela subestimou o poder do próprio Cristo e o poder de sua ressurreição. O próprio Cristo determinava a Lázaro, Lázaro, saia para fora. Quando nós entendemos as diferenças dos princípios e compreendemos os verbos e as palavras na Escritura muito bem aplicadas, entendemos o que significa a ressurreição dos mortos que ressuscitaram, por exemplo, no dia em que Cristo morreu, da sepultura mortos saíram. O que significa o próprio Deus entrar às portas da morte, passar a sepultura em silêncio e vencer a morte por todos nós. É o que Paulo disse, onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte com a vitória. Mas diferenciar, irmãos, o que significa a ressurreição do grande último dia do juízo final, quando Cristo então vai colocar toda a sua igreja num grande trono, num grande tribunal, e vai chamar a ressurreição dos mortos, na primeira ressurreição, na segunda ressurreição, todos aqueles que estão salvos com Ele. Quando um ensino como esse é abandonado, o Evangelho é fragilizado e a palavra fiel é absolutamente desrespeitada. Veja o que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, como Paulo chama a Timóteo a levantar uma palavra fiel e não mentirosa, uma palavra fiel e não enganadora, uma palavra fiel e não usurpadora. 2 Timóteo 2,11 diz assim, a palavra fiel é esta é a palavra do cristão, que se morremos com ele, veja, também com ele o quê? Viveremos. Esse é o poder da ressurreição. Quando desprezamos pequenos versículos que estão aí saltitantes no capítulo, perdemos verdades tão grandes, irmãos, tão poderosas, que nos fazem fortalecer a fé.
Quando o pastor Carlos Elias morrer, cantem, celebrem, chamem as crianças para fazer coreografia no meu funeral, que as crianças celebrem com faixas e digam: o nosso pastor vive, o nosso pastor está na glória, ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, um homem de Deus, ele confiou, ele sabia em quem estava crendo, ele sabia que ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. O que eu estou dizendo é que quando compreendemos verdades como essa, não permitimos que homens como Himeneu e Fileto desvirtuem a nossa fé. Deixe-me concluir essa mensagem. Se o primeiro lugar de nossa mensagem passa pela certeza que você precisa conhecer corretamente a palavra verdadeira e fiel, se o segundo lugar desta mensagem nos ensina que devemos nos lembrar que a falta de conhecimento da palavra de Deus desvirtua a fé, o terceiro e último ensino está em 2 Timóteo 2,19, e eu vou concluir com esta palavra. 2 Timóteo 2,19, a palavra do Senhor diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Que lindo, quando vocês cantam aqui: o Senhor conhece os que são seus. É isso mesmo? Coisa linda. Quando eu olho este selo, pergunto: pastor, qual é o terceiro ponto? Eu respondo: a verdade de Deus é um firme fundamento inabalável. Você pode repetir comigo aí em casa, você pode anotar aí no comentário do nosso YouTube, também do Facebook, do Instagram. Irmãos, a verdade de Deus, repita aí: a verdade de Deus é um firme fundamento inabalável. Quem conhece a verdade, irmãos, não troca a verdade pela mentira. Quem conhece a palavra fiel, não a substitui por aquilo que é infiel e enganoso. Quando nós somos fiéis, a Bíblia diz que Deus permanece fiel. E mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. O que Ele disse? O firme fundamento de Deus é inabalável. Onde estão fundamentadas e estão firmadas a nossa fé? Em que se alicerça a sua fé e a sua crença, por exemplo, na morte de Jesus e na sua ressurreição? Eu vou dar uma dica como homens como Himeneu e Fileto estão trabalhando hoje. Eles mudaram os seus nomes. Eles são donos de fábricas de chocolate. Eles são donos de rede de televisão. Eles estão hoje num nível muito mais sofisticado, para dizer que a ressurreição é uma historinha. Eles estão trocando o cordeiro pelo coelho, entenderam? Quando você troca um fundamento por outro, você anula e fragiliza os símbolos de sua fé. O cordeiro não é o coelho, o princípio de uma história nem se parece, nem pode ser contado pela outra. O que eu estou dizendo é que quando nós somos obrigados a lembrar da ressurreição, combatemos ideias que colocam em conflito e nunca poderiam conflitar a verdade do cordeiro e a mentira do coelho. O que eu estou dizendo é que nós pregamos o evangelho do arrependimento e não do pecado. Do pecado para arrependimento, do arrependimento mediante fé. Nós pregamos o evangelho no sacrifício que manifesta a graça e não no sacrifício das nossas obras. Nós pregamos uma verdade que se sustenta na salvação pela graça por meio da fé. Entende a diferença? O que Paulo está dizendo é que o firme fundamento de Deus é inabalável. Aquilo no qual o evangelho está sustentado não poderá ser mexido quando nós o sabemos e o reconhecemos como fundamentos da nossa fé. Na ressurreição que anunciamos, não cabe reencarnação. A reencarnação, absolutamente, segundo a luz da Escritura, é um ensino equivocado. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Himeneu e Fileto são hoje personagens muito modernos, estão escrevendo evangelhos, estão em mesas de espiritismo, estão em mesas de muitas outras religiões, contando seus engodos e sua pouca verdade, tentando dizer que são santos e também estão debaixo de autoridade. O evangelho anula isto. Eu estou pregando hoje, nesta Páscoa, uma mensagem para a libertação do povo de Deus das mentiras, para a libertação do povo de Deus dos equívocos que são colocados. E este é o recado de Paulo a Timóteo: esteja fundamentando sua fé na morte de Jesus, e lembre-te, fundamente sua fé na sua ressurreição, não na ressurreição de Himeneu e de Fileto. Eles são enganadores, mas na ressurreição do próprio Cristo. Por que eu estou dizendo isso? De onde Paulo emprestou a expressão: o Senhor conhece os que são seus, o Senhor conhece o que lhe pertence? Sabe de onde Paulo tirou essa expressão? Eu acredito nos comentaristas que fizeram a análise do grego, e ele pegou da Septuaginta em Números 16:5. Ele pega, na verdade, na Septuaginta não, do texto antigo de Números,
no capítulo 16, versículo 5. Veja lá, tem aí. Números 16, 5 diz exatamente o momento em que esta frase, ela se torna original na Escritura. Números 16, 5. E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é o seu santo, que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Qual é o grande problema aqui, Angélica? O problema aqui, Angélica, é que a tribo de Coré, o pessoal dos levitas aqui, Coré e os seus companheiros, estão num grande dilema. Moisés, quem é você para se arvorar mais santo do que nós? E começaram a contender com Moisés. Moisés, você é santo, eu também sou. Moisés, você faz, eu também faço. Só que entre Moisés, Arão e os filhos de Coré havia uma diferença. Uma coisa é o sacerdócio levítico, irmãos, outra coisa é o sumo sacerdote e o papel de Arão. E quando eu vejo, e Moisés então se depara, Números 16, com aquela gente toda confrontando e colocando em xeque o sacerdócio de Arão, Moisés então falou: pega lá os teus incensos, vamos comparecer diante de Deus. Aquele incenso que Deus receber, aquele culto que Deus acolher, é o sumo sacerdote e é de Deus. Se vocês são tão santos, resistam à glória dele, que chamou aquele homem para o sumo sacerdócio. Se vocês não são, Deus resolva com vocês. O rapaz ficou muito mais animado e chamou muito mais gente. Foi ele e a família toda, Números capítulo 16, e foram para o sacrifício. Irmãos, a Bíblia diz que abriu uma fenda tão grande na terra, tão grande, que não caiu só Coré e todo mundo que estava com ele, não. A Bíblia diz que Deus não poupou nem os animais e os bens. Foram entrando todos, numa vala devoradora, Nem os despojos daquela guerra era para ficar com Moisés, porque Deus abriu aquela vala, todo mundo que se levantou contra aquele sacerdócio caiu naquela vala, e aquela vala se fechou. O que eu estou dizendo? Por que o firme fundamento de Deus é sólido? Porque aquele que bate o pé em cima de um fundamento, pode confiar, Deus comparece. Aquele que bate o pé sobre uma autoridade que Deus constituiu, pode confiar, Deus comparece. Aquele que fica de zum, tentando dividir, ou contestando a autoridade, fique tranquilo, Deus comparece. Quando a terra se abrir ou a enfermidade chegar, fique em paz, Deus sabe quem é dele e quem não é. Nós não precisamos lutar e fazer propaganda e gritar o evangelho, a verdade, o sacerdócio, a palavra, o ministério sustenta-se, porque a Bíblia diz que o firmamento de Deus é sólido. Quando eu erguer a minha Bíblia e disser assim, esse firmamento se sustenta, e o professor da universidade gritar lá e disser que ressurreição, que morte, que Jesus é o engodo, fique tranquilo, erga a Bíblia. Quando ele trouxer o incenso e você o seu, você verá o Senhor, conhece os que são seus. Paulo não sustentou o poder da ressurreição e o evangelho que transmitiu a Timóteo numa verdade chula ou barata. E vou dizer uma coisa: todos os que se filiarem aos ensinos de Coré, aos ensinos de Fileto e aos ensinos de Mineu estão perdidos. Quem sentar nessa roda de escarnecedores vai roer, diz a Bíblia, é gangrena, está aqui, é gangrena, está aqui, um câncer. Pode olhar, 2 Timóteo capítulo 16, 17, 18, é um câncer que vai consumir aqueles que professam este ensino mentiroso. É pior do que a Covid-19, é pior do que o tal do coronavírus. Esse vírus mata mesmo e leva para a perdição eterna. Por isso o apóstolo Paulo, então, exortando ao jovem pastor, o chamou a erguer nesta manhã, para a nossa igreja, um firme fundamento, uma palavra de poder e de autoridade, que diz: filho de Deus, pastor desta igreja, cristão e membro desta comunidade de fé, lembre-se que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10, e ele anulou os poderes da morte, e ele rompeu os grilhões da morte. Mas filho de Deus, nesta manhã, 11:19 do dia 12 de abril, lembre-se que Jesus Cristo ressuscitou, e que a ressurreição de Jesus é a prova de que aqueles que creem em Cristo, mediante arrependimento e fé, de que aqueles que foram batizados e são batizados nas águas do batismo, passando pelo batismo, morrendo para o mundo e nascendo para Deus, são salvos, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Esse é o ensino, esse é o princípio, essa é a verdade. Aí você pergunta: pastor, mas por que ele diz que esse firme fundamento é um selo? Eu vou explicar e eu termino aqui. Coloca para mim Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Abram suas Bíblias, por favor. Efésios 1, 13 e 14. A equipe de louvor já pode se posicionar. Efésios 1, 13 e 14. Veja o que diz a palavra de Deus. Já está na tela? Efésios 1, 13 e 14. Diz assim: em quem também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade. Irmãos, sempre a palavra fiel, veja, sempre a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Olha que autoridade aquele que crê no evangelho. E tendo nele também crido, fostes selados. Irmãos, o selo de Deus e a salvação de Deus são inabaláveis. Quem crê no evangelho e na palavra da verdade, a Bíblia diz que está selado, está escrito, irmãos, Efésios 1:13, selado com o Espírito Santo da promessa. É por isso que você não se abala. Você tem uma credencial que te faz transitar por aí. Eu já precisei muitas vezes usar credenciais. Quando chego no hospital e tenho que mostrar a credencial, eles olham aquela credencial, aquele selo da minha ordem e dizem: o senhor está coberto. E com aquele selo eu faço uma outra visita. Quando eu vou pelo trânsito aí, às vezes tem que entrar numa área, eu tenho lá uma carta que me dá o prefeito, o governador, para eu poder entrar naquele evento. Eu boto lá no carro e eu passo daquela barreira. Aquilo é uma credencial, aquilo é um selo. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que quando Timóteo exercer e praticar um evangelho libertador e verdadeiro, quando Paulo erguer a palavra fiel da verdade, onde a morte de Jesus tem um poder e a ressurreição de Jesus tem poder, o que ele está dizendo é que essa palavra é fiel e verdadeira e ela é dada aos cristãos como um selo. Este selo se chama Santo Espírito da promessa. O que esse Espírito representa? Veja o verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Você que vai cear com a sua família agora meio-dia, vai ter uma ceia na sua casa, hein? Peixe, camarão, uma muqueca, né? Vai ter aí uma comida gostosa. Junte em torno da mesa. Efésios 1:13-14 diga: o firme fundamento de Deus é inabalável. Aí fora o mundo está desabando, irmãos. Aí fora o mundo está caindo. O mundo está parado. Não é só Josué orar e o sol parou, não. O mundo parou. Pode olhar, o mundo parou. Mas quando olho para nós e para essa escritura, eu anuncio: o firmamento de Deus é inabalável. Confie no poder da ressurreição. Celebre o Cristo que morreu e ressuscitou para salvar você e sua família. E querido, se você não tem Jesus, se você ainda não tem Jesus e o poder do seu Santo Espírito, se você ainda em casa não é selado pela autoridade do Santo Espírito de Deus, feche seus olhos agora. Faça essa oração comigo. Peça a Deus que coloque debaixo dos seus pés, dentro do seu coração e na sua mente, um fundamento inabalável. Filho, fiel é esta palavra. Se você crer na verdade que lhe foi pregada nesta manhã, porque esta palavra é fiel, se você crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e foi por você, você será salvo e vai receber, Efésios 1:13, o selo do Espírito Santo de Deus. Este é o selo inabalável do Evangelho. Vai orar comigo? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, eu estou orando pelas mensagens pregadas, pelas pessoas que estão ouvindo esta mensagem, pela palavra proferida. Eu oro pelos cristãos que precisam manusear e manejar melhor a palavra da verdade. Quantos cristãos estão sendo reprovados pelo Senhor? São reprovados porque em tempo de quarentena e reclusão, tem deixado a sua Bíblia numa gaveta e não tem tido a coragem de se alimentar das verdades do Evangelho. Desperta essa igreja, Senhor. Essa igreja que dorme, o Senhor desperta em nome de Jesus. Quero orar pela igreja que às vezes desatenta, dá ouvidos a Himeneu e Fileto, que homens hoje muito modernos, com nomes muito diferentes, estão trocando o símbolo verdadeiro da ressurreição por símbolos mentirosos. Estão pregando mentiras nos seus púlpitos, nas suas igrejas. Que a igreja possa fechar a sua TV, fechar os seus ouvidos a essas mentiras, que caia por terra em nome de Jesus. Que a igreja possa se erguer hoje, ó Deus, para ter uma fé firme, não desvirtuada, para ter uma fé sólida, ó Deus, e não frágil. E em último lugar, ó Deus, eu estou orando por aqueles que estão em casa e que já têm o selo do seu Santo Espírito, que celebrem a Páscoa hoje